Olá, está começando mais um programa Luz da Vida, domingo, dia dedicado à celebração da ressurreição do Senhor, o dia em que comemoramos, conforme o Antigo Testamento, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Obrigado pela sua audiência, programa Luz da Vida nos próximos 30 minutos vai se dedicar, como vem fazendo há quase 10 anos, sobre argumentos importantes da nossa fé católica apostólica romana. Pela 48ª vez, vamos tratar do tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer após a nossa aventura aqui na Terra. A breve aventura aqui na Terra será seguida dos novíssimos, que são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já tratamos 29 programas. Ao tema do juízo, 47 programas já fizemos, esse é o 48º. Depois de um longo excurso sobre o Antigo e o Novo Testamento, chegou a hora de nós adentrarmos, ainda que com pinceladas, porque não dá para esgotarmos esse tema tão importante em toda a tradição da Igreja, em 2000 anos de cristianismo. Por isso, eu tomei a tarefa difícil, tomei o cuidado de escolher alguns textos de padres da Igreja, de doutores da Igreja, de santos, dos papas, do concílio e também do catecismo da Igreja Católica, para que nós vejamos mais ou menos de forma uniforme como a tradição da Igreja, como a consciência da Igreja, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, foi concebendo esse segundo novíssimo chamado juízo. Por isso, os textos que nós vamos abordar e tecer alguns breves comentários serão um do século II, Santo Irineu, bispo de Lyon. Depois trataremos de uma obra de São Cipriano, no século III. Depois pularemos para o século V, comentando uma citação de Santo Agostinho. Pularemos para o século VI, com uma intervenção, uma carta muito importante do Papa Pelágio I, ele que governou a Igreja dos anos 556 a 561. Depois pularemos para o Papa Bento XII, com a Constituição Apostólica Benedictus Deus de 1336, século XIV. Depois pularemos para o Concílio de Florença, no século XV, a bula Letentur Celli. Depois pularemos para o século XX, não há tempo para nós falarmos dos documentos de uma instituição que tem 2000 anos de história. Eu tive que selecionar alguns, porque a carruagem avança e temos muita coisa pela frente ainda. Concílio Vaticano II, século XX, ele que foi realizado de 1962 a 1965, a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Depois falaremos do Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1021 e 1022. Tudo isso sobre o tema do juízo particular. E terminaremos essa abordagem com a questão muito interessante: como se dá o juízo particular? Quanto tempo ele demora? Quem comparece diante dele? Quem se faz presente diante dele? E assim, nós terminaremos a abordagem do juízo particular, coisa que espero fazer em 6 programas. Os outros 6 programas, portanto, a perspectiva é que temos ainda 12 programas pela frente, dedicaremos ao assunto derradeiro, que é o juízo final, o juízo do qual vão participar todos os seres humanos, de Adão até a última criatura humana que estiver ou que atravessar essa aventura terrena, quando haverá o arremate da história, a famosa cena do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Portanto, já caminhamos para o fim. Desde 47 programas, penso que esses vídeos todos são de grande importância
para quem se interessa, para quem, crendo na vida eterna, na ressurreição da carne e na vida eterna, deseja saber qual é a posição da Escritura, da Igreja, sobre esse argumento. E agora já entramos no século II, Santo Irineu, bispo de Lyon. Lyon fica no norte da França, é a diocese mais antiga da França. O arcebispo de lá é o patriarca, o primaz, perdão, é o cardeal primaz da França. Por que primaz? Porque é a diocese primeira, a primeira diocese criada na Gália, depois França. E Santo Irineu, ele escreveu um livro muito famoso em latim, Adversus Hereses, traduzindo em português, Contra as Heresias. O texto que eu escolhi dele, que ilustra qual é o pensamento da Igreja, já no século II, Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna. E Policarpo, por sua vez, ele foi discípulo de São João, apóstolo e evangelista, que foi bispo de Éfeso. Então temos aqui um varão apostólico. Os padres apostólicos são aqueles que foram discípulos dos apóstolos, conviveram com os apóstolos, padres apostólicos. E os varões apostólicos são os discípulos dos padres apostólicos. Santo Irineu é um varão apostólico. O testemunho dele, portanto, tem um peso muito grande, porque ele conviveu com um discípulo de um apóstolo. Está claro? Santo Irineu, discípulo de São Policarpo, bispo de Esmirna. São Policarpo, discípulo de São João. São João, apóstolo e evangelista. Então vamos ao que ele escreveu sobre o juízo particular na sua obra Contra as Heresias, livro 2, capítulo 34, parágrafo 1º. Aspas. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na terra e das que deixaram de fazer. É o que está escrito na história do rico e de Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa, que o socorresse. Com a sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormentos escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem, sem passar de corpo em corpo, que possuem as características do ser humano, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas daqui de baixo. Que também Abraão possuía o dom da profecia, e que cada alma recebe o lugar merecido, mesmo antes do dia do juízo. Fecha aspas. Vejam, sabem quantos séculos tem esse texto? 18 séculos. Tem muito peso. Tem um peso enorme. A fé da Igreja, já naquele tempo, no juízo particular, era uma realidade consolidada. Todavia, aquilo em que Santo Irineu creu e crê porque todos nós cremos no que ele creu e porque aquilo que ele crê é a fé imutável da Igreja, na verdade ela já está implícita, por que não dizer explícita, na parábola de Lázaro e do rico Epulão, que nós, na verdade, já comentamos aqui, versículo por versículo. E cito para vocês, ela só aparece no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31, 2 versículos onde o juízo particular está implícito. Leio para vocês os versículos 22 a 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, é impensável você interpretar essa parábola sem supor que após a morte, Lázaro que foi para o céu não tenha se submetido a um juízo. Da mesma forma como fica muito difícil você conceber como é que alguém vai para os tormentos do inferno sem antes ter sido julgado. Isso supõe, e eu diria, exige a admissão, ou seja, que se admita, que mesmo que o texto não tenha falado, mesmo que Jesus não tenha falado isso explicitamente, que ambos passaram por um juízo, passaram por um julgamento. Depois, o conhecimento que aqueles que deixaram esta vida têm da vida presente. Abraão sabe de alguma coisa lá no céu que se passa aqui na terra. Eles têm Moisés lá, que eles escutem. Depois, a consciência que o rico nos tormentos do inferno tem. Pai Abraão ordena, enfim, que alguém apareça, que apareça aos meus familiares para que eles não venham para cá. Ele tem consciência, alguma consciência do que acontece aqui na terra. Lázaro é o único que fica calado. Depois, uma outra pontuação muito importante aqui de Santo Irineu. Aquela crendice de que após a morte as almas ficam passando de corpo em corpo. Essa não é a fé da Igreja. Essa não é a convicção admitida por Deus Todo-Poderoso por meio da Igreja. As almas permanecem sem passar de corpo em corpo. Portanto, isso confirma Hebreus capítulo 9, versículo 27, está determinado que morreremos uma vez, depois do que segue-se o juízo. Creio que tem um peso todo particular essa intervenção de Santo Irineu há 1800 anos atrás, há 200 anos mais ou menos depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé, a convicção segura, e depois vamos perceber ao longo dos séculos da Igreja a fé imutável da Igreja, mas com uma compreensão sempre maior com o passar dos séculos, porque o núcleo da fé é o mesmo, mas a compreensão desse núcleo vai amadurecendo com o passar dos séculos até o momento presente. Não saia daí, está terminando o primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos pular de século. Vamos para o norte da África, vamos para uma obra de São Cipriano, bispo de Cartago. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 48ª vez dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer com toda a humanidade após a sua breve peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Para o tema da morte, já dedicamos 29 programas, e com esse, para o tema do juízo, dedicamos 48 programas. No primeiro bloco, citamos e comentamos, e esse curso de 6 programas é sobre a tradição da Igreja, o que, após a morte dos apóstolos, a Igreja acreditou, pregou, ensinou e escreveu sobre esse tema, o tema do juízo. Falamos de Santo Irineu na sua obra Contra as Heresias e tecemos alguns comentários sobre esse riquíssimo e importantíssimo texto que atesta, comprova a fé da Igreja no segundo século sobre o juízo particular. Agora vamos para o século III, vamos para o norte da África, vamos para a então importantíssima arquidiocese de Cartago, norte da África, cujo bispo mártir, São Cipriano, escreveu uma obra chamada De Mortalitate, traduzindo sobre a mortalidade do homem, o homem enquanto ser mortal. No capítulo 26, ele diz, já atesta, ilustra, explicita, a fé da Igreja
do encontro jubiloso, feliz, definitivo, eterno, para sempre, daqueles que partiram desta vida, que agora se encontram na felicidade sem fim. A grande expectativa de toda a igreja, que é o reencontro, o abraço fraterno, a festa sem fim, o regozijo, a felicidade que não acaba, todos em Cristo, com Cristo e por Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, com os anjos e com todos os santos no céu. Implicitamente aqui, a gente vai perceber aqui que está embutida também a ideia do juízo particular. Vamos a São Cipriano, leiamos o texto que vai aparecer aí na tela do seu computador, celular, enfim, do seu televisor, e teceremos alguns comentários. Consideremos, irmãos caríssimos, que renunciamos ao mundo e provisoriamente habitamos aqui como hóspedes e estrangeiros. Abracemos o dia que endereça cada qual ao seu domicílio. Dia em que, libertados desta vida e soltos dos laços do século, nos restitui ao paraíso e ao reino. Espera-nos lá grande número de parentes, irmãos, filhos. Anela por nós uma família avultada e numerosa, já certa da sua salvação e ainda solícita da nossa. A fé imutável da igreja já está aqui. A igreja sempre ensinou isso, a igreja sempre acreditou nisso. Essa é a nossa fé na vida eterna. E em que sentido o juízo particular está aqui embutido? Ora, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, por meio do apóstolo Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber, para a prestação de contas, para recebermos a recompensa. Vejam, o céu é recompensa. Aqui já se crê, São Cipriano fala desse reencontro feliz. O reencontro feliz é a recompensa para os eleitos, para os que permaneceram fiéis a Cristo até o fim. Ora, segundo aos Coríntios fala, haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Não se pode falar de recompensa sem antes que se afirme a existência de um tribunal, de um julgamento. Ora, esse julgamento não é o final, porque ainda estamos aqui na Terra, o desfecho ainda não aconteceu. Portanto, se trata efetivamente de um juízo particular. Agora vamos a um outro autor de um peso imenso. Bispo também, como São Cipriano, do norte da África também, como São Cipriano, só que esse é doutor da igreja. São Cipriano nasceu no ano 200 e morreu no ano 258. Já Santo Agostinho nasceu no século posterior. Nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. Ele escreveu uma obra pouco conhecida, infelizmente, mas para esse argumento ela é crucial. Ela se chama Da Natureza e da Origem da Alma. No livro 2, capítulo 4, parágrafo 8º, vejamos o que diz o grande doutor da igreja, o grande doutor da graça, o grande Agostinho. Aspas. As almas são julgadas imediatamente após a sua saída dos corpos, antes de serem apresentadas ao outro julgamento, já unidas com seus corpos, para serem atormentadas ou glorificadas com a mesma carne que tiveram durante sua vida na terra. Fecha aspas. Vejam, nós estamos há 16 séculos atrás, 1.600 anos atrás, Santo Agostinho professa a mesma fé da igreja. O que chama a atenção aqui, dentre outras coisas, é a distinção que ele faz entre o juízo particular, literalmente, as almas são julgadas imediatamente após a sua saída dos corpos. Imediatamente após a saída dos corpos.
Quando isso acontece, quando é que a alma se desmembra, se desprende do corpo? À hora da morte. Para Santo Agostinho, portanto, não há dúvidas. O juízo particular, e essa é a fé da Igreja, dos 3 séculos que precederam esse grande doutor, a fé da própria Escritura, como já vimos em dezenas de programas, especificamente 48 programas. E depois chama a atenção, esse juízo imediatamente após a morte é o juízo sem o corpo. É somente a alma que é julgada diante de Deus, no tribunal de Cristo. Já o outro juízo, que é o final, todos serão julgados com os corpos ressuscitados. É a temática de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que, aliás, é a fé da Igreja, é a convicção não só da Igreja, mas também do próprio Israel. A fé de Israel é essa. Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Precisamente versículo 2. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. E à luz de Mateus 25, que ainda não analisamos porque é o juízo final, esse juízo final segue-se imediatamente, acontece imediatamente após a ressurreição de todos. Portanto, que fique bem claro, já em Santo Agostinho, 1600 anos atrás, não é uma coisa recente da Igreja, a convicção dessa distinção entre juízo particular e juízo final já está clara, já está nítida, 1600 anos atrás. Nossa Igreja tem 2000 anos. 400 anos depois, 350 e 80 anos depois, quase 400 anos depois de Cristo, a Igreja já tem essa consciência. Portanto, que fique claro, juízo particular, cada um diante de Deus. Esse juízo acontece imediatamente após a morte. Juízo final, todos eleitos e condenados, com os corpos ressuscitados, separados em 2 blocos, por ocasião do fim do mundo, o arremate da história. Ficou claro isso? Espero que sim. Essa convicção já está amadurecida no seio da Igreja no século IV. Minha pontuação nos últimos 3 minutos deste programa é a seguinte. Tanto Santo Agostinho, que já foi lido e analisado aqui, como São Cipriano, no século anterior, como Santo Irineu, os 3 grandes luminares da Igreja, 3 obras de peso, famosas, conhecidas, revelam exatamente isso. Os 3 escreveram, em lugares diferentes, em épocas diferentes, não se viram e falaram a mesma coisa. Percebam a convergência. A fé da Igreja transcende limites, fronteiras, continentes. Continentes, sim, porque Santo Agostinho e São Cipriano é África. Santo Irineu é Europa, é Gália, hoje é França. E temos muito mais pela frente. E a gente vai percebendo na história da Igreja como o Espírito Santo suscita no coração de homens, de mulheres, de fiéis, de sacerdotes, de bispos, de confessores, membros da única Igreja, a fé única, a fé imutável, a fé inalterável da Santa Igreja, sobretudo, mas neste caso aqui, sobre a vida eterna e precisamente sobre o juízo particular. Nós católicos honramos, veneramos, amamos, sem dúvida alguma, a Escritura, mas nós consideramos que ela não é a única fonte da fé. Escritura, tradição e magistério. Hoje, nesse programa, nós vimos alguns representantes. Não dá para tratar de todos eles, porque precisaríamos de 2.000, 3.000 programas para falar somente sobre o que
os padres, os santos, os doutores da igreja escreveram sobre o juízo particular. Quanto mais próximos os santos, os doutores, os padres da igreja estão dos apóstolos, a gente percebe o peso, a autoridade, o respaldo que corrobora a fé dos apóstolos, que explicita a fé dos apóstolos. Por isso é importantíssimo estudar a tradição da igreja, a história da igreja. A fé dos apóstolos, prolongada, vivida, compreendida, meditada, interpretada, escrita, conservada e transmitida para os séculos seguintes. Essa é a beleza da nossa fé católica apostólica romana. Está terminando o 40º programa sobre o juízo. Desejo uma semana abençoada para você e até o próximo domingo, se Deus quiser, com a 49ª edição do programa Luz da Vida sobre o tema do juízo. Deus abençoe você. Até o próximo domingo, se Deus quiser.